Estados Unidos mandam um novo recado ao Brasil e dão um aviso final sobre Moraes. Preste bem atenção nas principais informações do dia e me ajude a compartilhar. Atenção, Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, é chamado pelos Estados Unidos para oferecer informações sobre Alexandre de Moraes. É os Estados Unidos, o país norte-americano, de olho total em cima do ditador da toga Alexandre de Moraes, e agora foi atrás de quem? Do ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no TSE, que tem provas do que aconteceu em 2022, como que utilizaram a máquina pública, o TSE, todos os poderes para perseguir a oposição, perseguir o pessoal da direita, e até hoje isso está acontecendo, e Tagliaferro promete então entregar provas bombásticas para os Estados Unidos. Aí, bomba! Ana Paula Henkel diz que americanos estão buscando informações sobre Tagliaferro e suspeita que os Estados Unidos já preparam para declarar as eleições de 2026 no Brasil como ilegítimas, usando inclusive o voto de Fux. Atualização que eu tenho para vocês em relação a algumas conversas que eu venho tendo desde a semana passada aqui nos Estados Unidos. Duas coisas que me perguntaram bastante nos últimos dias. Uma é, quem é Tagliaferro? Esse nome começou a ser mencionado pelos americanos. E aí, quando eu começo a explicar que o Tagliaferro não é simplesmente uma pessoa que não gosta do Moraes, mas que fazia parte do esquema do Alexandre de Moraes dentro do TSE, aí realmente há um choque. E a segunda coisa é que muitos me perguntaram na última semana, são pontos sobre maiores esclarecimentos e até alguns vídeos com alguma legenda em inglês sobre o voto e com o voto do Fux. Parece, Paula, que o voto do Fux, assim como algumas pessoas na esquerda falaram, não, foi perfeito o Fux ser um dissidente e não concordar com outros quatro, porque mostra que nós estamos numa democracia. O problema é que o Fux, ele não discordou de uma coisa aqui, uma discordância pontual. Ele disse, está tudo errado, esse julgamento tem que ser anulado. E aí, quando eu conto que foram quase 14 horas de voto, aí realmente eles ficam mais curiosos ainda. Outra coisa, Paula, o que nós estamos sentindo aqui nos Estados Unidos, pelo andar da carruagem, a maneira como os americanos postam de maneira incisiva, todos eles, de Donald Trump a Marco Rubio, Christopher Landau, o Darren Beattie, Maria Salazar, são vários congressistas, parece que há um caminho para estabelecer que, dependendo do que aconteça com o presidente Bolsonaro, com a discussão sobre liberdade de expressão no Brasil, principalmente questionamentos e debates em relação à eleição de 2026, pode ser, Paula, isso eu não ouvi de ninguém não, é uma conclusão que eu estou tirando baseada nas conversas aqui. Pode ser que os americanos no ano que vem eles considerem as eleições presidenciais no Brasil ilegítimas, assim como eles fizeram com a Venezuela. Porque a montanha de documentação, de olha, nós estamos de olho, isso aqui está acontecendo, não vai ser uma coisa do dia para a noite. Eles estão se munindo de muita coisa, de muitos argumentos, de provas, embasamentos jurídicos e principalmente, pelo que eu estou percebendo aqui, no voto do Fux. Uma bomba então que explode em Brasília, as eleições de 2026 que podem ser declaradas ilegítimas por causa que estão utilizando a máquina pública nesse exato momento para tirar Jair Bolsonaro da corrida eleitoral. Um cara que em 2022, com tudo aquilo que aconteceu, perdeu com 1 milhão e pouco de votos de diferença. Imagine só o tanto que ele deve ter ficado forte nesse exato momento, que é a imprensa, a STF, a máquina pública, todos ali contra ele para tentar jogar ele na prisão. Aí vem a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, e já tá deixando claro que não vai reconhecer as eleições do ano que vem se não tiver a participação de Bolsonaro. Uma eleição livre, uma eleição sem perseguições políticas, igual aconteceu em 2022. As eleições do ano que vem, então, podem ser canceladas e os Estados Unidos não vai reconhecer. Mesmo caminho que aconteceu na Venezuela. O Brasil hoje caminha a passos largos para pior que uma Venezuela.
Hugo Mota acaba de abrir sessão para votar a urgência da anistia aos presos políticos. A votação está acontecendo nesse exato momento. Pelo que a gente vem acompanhando, a anistia será aprovada. 2022 e o dia da entrada em vigor desta lei dá outras providências. Quero, antes de dar aqui o start, digamos assim, no encaminhamento desse requerimento de urgência, dizer que esta é a pauta única deste dia, desta noite. Nós acabamos de sair do Colégio de Líderes e fizemos a comunicação da decisão dessa presidência de construir essa pauta única para esta data. Nós vamos hoje deliberar sobre essa questão da anistia, mas dizer que o trabalho desta presidência, em o requerimento sendo aprovado, será construir com o futuro relator, repito, se aprovado o requerimento, será construir com o futuro relator um trabalho que traga para o país a pacificação. Nós não temos compromisso com nenhuma pauta que traga ainda mais divergência, ainda mais polarização para o país. Eu tenho a plena convicção que a Câmara dos Deputados, na qualidade dos seus membros, terá a capacidade de construir esta solução, que busque, repito, a pacificação nacional, o respeito às instituições, o compromisso com a legalidade e levando em conta também as condições humanitárias das pessoas que estão envolvidas nesse assunto que nós estamos tratando. Esse é o compromisso dessa presidência, esse é o compromisso desse presidente, que buscará construir com os líderes partidários, que buscará construir com o futuro relator que estaremos escolhendo amanhã e esse requerimento sendo aprovado, para que a Câmara dos Deputados possa dar um grande sinal que tem compromisso com o Brasil, que tem compromisso com as nossas instituições e que tem compromisso em buscar sempre o melhor caminho através da nossa democracia. Para encaminhar o requerimento, A esquerda, nesse exato momento, desesperada, estão gravando vídeos falando que está tendo um golpe ali na Câmara dos Deputados, mas o próprio Hugo Mota está deixando bem claro uma pacificação nesse Brasil, parar com essa perseguição enorme em cima da direita, que quanto mais vocês batem, mais a direita cresce, em todos os lados. Deputados, senadores e o presidente Bolsonaro vão voltar muito mais fortes o ano que vem, com a anistia passando e a pacificação do Brasil voltando à normalidade, sem atrito com outros países. O Brasil e os Estados Unidos são mais de 200 anos que têm relações bem próximas, e isso está sendo destruído por causa de um violador de direitos humanos, que é o ditador Alexandre de Moraes. Tá aí uma denúncia gravíssima. Deputado Gustavo Gayer diz que o governo Lula está oferecendo 50 milhões em emenda para cada deputado que votar contra a anistia. Pessoal, o que eu vou falar agora é muito sério, presta atenção. Nós estamos prestes a votar a anistia. Ao longo dos últimos dias, nós fizemos uma peneira, conversamos com as assessorias, com os deputados, e nós temos os números. Com os números que nós temos, a anistia seria aprovada hoje. Só que o governo entrou no jogo e está oferecendo, aparentemente, 50 milhões de emendas para virar votos. O problema é que nós sabemos quem já se posicionou. E é triste ter que falar isso, é muito triste. Pessoas que assinaram a urgência, assinaram o requerimento de urgência, se chegar hoje e votarem contra a urgência, é porque elas se venderam para o governo. Elas aceitaram o cargo, elas aceitaram 50 milhões de emendas. Eu espero que nenhuma das pessoas aceitem, eu espero sinceramente que os deputados não caiam nessa latada, nessa armadilha, porque vai ficar escancarado. Não vai ter emenda nenhuma capaz de restaurar a credibilidade de uma pessoa que assinou requerimento de urgência e na hora de votar, vota contra. Ao longo do dia, nós tivemos aí mais de 15 deputados saindo de indefinido para favorável. Se chegar na votação e essa pessoa decidir votar contra, você tem noção tanto que vai ficar feio? É um suicídio político, talvez o pior caso que a gente já viu. Então nós vamos ficar atentos. Isso aqui não é uma ameaça nem nada. Eu tô falando porque o jogo às vezes é jogado muito sujo. Óbvio, esse governo sempre joga sujo. Mas se um deputado assina a urgência e chega na votação e decide votar contra, não tem como não questionar. O que fez essa pessoa mudar de lado? O que fez? Espero que isso não aconteça. Então, vamos falar com os deputados. A gente vai ficar de olho, galera. Nós vamos ficar de olho. Infelizmente, eu sinto a obrigação de falar isso, infelizmente, aqueles que venderem seus votos ficarão marcados na memória de cada brasileiro desse país. Isso eu faço como questão de honra pessoal, fazer com que isso aconteça. Fora os 50 milhões que estão oferecendo em emendas, e quem vai pagar isso aqui é eu e você, é triste, mas é eu e você que paga no final. Ele vai pegar os 50 milhões e vai ficar ali do lado da STF, nunca mais vai poder ir contra os poderosos de Brasília, porque vai estar com o rabo preso com os poderosos ali de Brasília. Então, é uma decisão aí que a gente vai acompanhar de perto e a gente vai mostrar aqui quem é quem na ordem do dia, quem foi contra a anistia, contra pessoas inocentes que estão pagando com a vida.
E é muito sujo o que estão fazendo. 50 milhões para votar contra a anistia. Essa é a esquerda. Esse é o governo federal que está aí utilizando a máquina pública, o dinheiro meu e seu, para não deixar a anistia ir para frente. Enquanto isso, a Alcolumbre bate na mesa e diz que Eduardo Bolsonaro está instigando os Estados Unidos contra o Brasil. Dá para eu ver todos os dias, e é a primeira vez que eu vou falar disso e eu vou ter que falar agora a partir de toda semana, para mim não ficar ausente, de ver um deputado federal do Brasil, eleito pelo povo de São Paulo, lá nos Estados Unidos, instigando um país contra o meu país. Nunca falei sobre isso. Mas agora está na hora de começar a falar também. Não dá, com todo respeito, para eu aceitar todas essas agressões calado. Então eu vou me organizar agora para começar a responder todos os questionamentos, todas as perguntas, à altura, com muito respeito, com muita maturidade. Tá muito bom isso aqui hoje, eu vou começar a fazer assim agora. Ontem, uma autoridade importante questionou a minha ausência no plenário do Senado Federal. Porque tinha alguns dias que o presidente Davi estava com medo das manifestações populares da rua. E eu estou todo o tempo, veneziano, meu querido senador, todo o tempo pedindo calma, todo o tempo pedindo ponderação, pedindo equilíbrio. Está todo mundo se achando no direito que pode falar qualquer coisa de outro. Eu não preciso avisar para todo mundo porque eu estava doente. Não foi porque eu quis. Eu queria estar aqui ontem. Mas uma autoridade se achou no direito de perguntar por que o Davi fugiu da mesa diretora do Senado. Sabe qual é a chance, senador Beto Faro, de eu sair e me esconder das minhas atribuições? A minha história diz que é zero. Não dá. Davi Alcolumbre agora, que vai sofrer uma pressão enorme com a anistia sendo aprovada na Câmara dos Deputados e ainda tem que passar pelo Senado. Aí sim ele vai ver o que é pressão. Se ele está achando ruim por causa de um senador ter cobrado ele, dele comparecer ali no Senado Federal, que é o seu trabalho, Davi Alcolumbre. Você recebe por isso. Aqui ele falou que estava doente, até aí tudo bem. Mas se você está reclamando de pressão, isso vai aumentar. Porque a pressão estava em cima de Hugo Mota. E agora passou para Davi Alcolumbre, que vai sentir na pele a pressão do povo brasileiro em cima da anistia. Falando sobre Eduardo Bolsonaro, preste bem atenção aqui. Pessoal, bastou nós indicarmos Eduardo Bolsonaro como líder da minoria que a perseguição começou. Lindbergh, líder do PT, pretende acionar o STF para impedir a nossa indicação. Isso é um completo absurdo. Primeiro que é uma competência, né? É uma atribuição dos partidos, no caso o maior bloco, né, de oposição ao governo, indicar o líder da minoria. Algo que é uma prerrogativa exclusivamente nossa. Nós entendemos que nem o presidente Hugo Mota pode fazer um juízo de valor, porque são os deputados que decidem quem vai ser o líder. Acionar o STF para impedir isso é mais um motivo de perseguição, porque isso é um assunto interna corporates, é um assunto que deve ser resolvido dentro da Câmara dos Deputados. Nem foram esgotadas as instâncias. O Hugo Mota nem se pronunciou a respeito disso para chancelar ou não essa indicação do Eduardo Bolsonaro, tanto que eu ainda estou nesse momento formalmente como líder, porque o Hugo Mota tem que se pronunciar e ele já quer acionar os ministros do STF para impedir essa decisão interna da Câmara dos Deputados. É mais uma intervenção indevida, é mais um ato de perseguição. Falarei isso para o próprio Lindbergh hoje na reunião de líderes, que é um absurdo essa perseguição aos colegas. Ele não honra o mandato parlamentar que ele exerce, porque ele não aceita a oposição, ele não aceita a nossa existência e ele quer acabar com as prerrogativas que pertencem a nós, que não tem que se meter nenhum ministro nesse tipo de decisão. Vamos em frente, não podemos desistir, porque isso é um absurdo que está acontecendo nesse momento na Câmara dos Deputados. Ótima estratégia, chamar Trump de burro. Estão tristes, tá aí Luiz Roberto Barroso chorando no STF. Eu nunca havia abordado aqui, prezados colegas, mas acho que não gostaria de virar as costas a esse problema, a questão das sanções. E eu refleti muito, porque acho que há uma imensa incompreensão, talvez direcionada, e acho que o tribunal, um pouco pelas circunstâncias do recato judicial, não se manifestou publicamente sobre o que está acontecendo. E eu me senti motivado a fazer isso, até porque, como é público e notório, eu tenho muitas ligações com os Estados Unidos, onde estudei, vivi e trabalhei em diferentes épocas da minha vida. E, portanto, a narrativa correta. No Brasil, não existe censura. Barroso, isso tudo porque vocês estão esticando a corda. Vocês têm que se livrar do violador de direitos humanos. Se vocês querem normalidade de volta, gospe fora o ditador da toga.
Tá na hora de passar o impeachment nele no Senado Federal. Para vocês, ministros do STF, poderem continuar com a vida normal. Não é você falando aqui agora que sempre trabalhou nos Estados Unidos, que se arrepende, isso e aquilo. Faça o trabalho certo, então. Para de ficar a todo momento perseguindo a direita. A direita está vencendo, não só no Brasil, mas no mundo. A América aqui está mudando os rumos. Ninguém quer mais partidos com a esquerda no poder, que é destruição total. Então, você, Gilmar Mendes, entre outros que estão aí, acompanhem o Luiz Fux. Saiam dessa armação e tirem o violador de direitos humanos da alta corte suprema do país, porque o povo não aguenta mais e nem os Estados Unidos, que vem mandando recado para vocês todos os dias. Vocês estão na mira dos Estados Unidos. Hugo Mota para Lindenberg Farias. É um direito de Vossa Excelência e ao Supremo, como Vossa Excelência faz quase que diariamente. Cabe aqui, depois de recorrer à CCJ, recorrer ao Supremo Tribunal Federal em cima desse artigo. Acolhemos a questão de ordem de Vossa Excelência e é um direito de Vossa Excelência ir ao Supremo, como Vossa Excelência faz quase que diariamente. Requerimento de retirada de pauta. Requer a retirada da PEC 3/2021 da pauta da presente sessão. Hugo Mota parece que ganhou uma força ali, que eu não sei o que aconteceu. Mas que ele tá mais respondão, batendo firme ali na esquerda, ele tá. E não é à toa que hoje foi pautada a anistia e ele, Hugo Mota, tá parecendo que quer que isso seja aprovado também. Absurdo, a Globo se movimenta no Senado para derrubar a vontade do povo. Querem manter a perseguição a todo custo, só para desviar o foco do desgoverno corrupto que afunda o Brasil. Então a Globo nos bastidores do Senado para derrubar a anistia. É o povo contra todos, essa é a realidade. Principalmente essa imprensa que, na minha opinião, já deveria ter sido fechada há muito tempo. Última hora, Janja desembarca em Nova York para a Assembleia da ONU e ficará hospedada na Embaixada Brasileira para evitar o risco de ser deportada. Mandaram então Janja primeiro para ver o que vai acontecer, mas parece que ela foi direto para a Embaixada Brasileira porque tá com medo aí de ser deportada. Isso tudo porque vocês estão atacando o país norte-americano. Tarcísio diz que não vai concorrer à presidência e sim à reeleição. Com a condenação do ex-presidente Bolsonaro, seu nome é um dos mais fortes para a corrida presidencial. O senhor pretende concorrer à presidência ou à reeleição? Não, pretendo concorrer à reeleição. Tarcísio tomou uma posição então firme, que é a reeleição pelo estado de São Paulo, e a presidência da República todo mundo já sabe, é Bolsonaro em 2026. Deputado Nicolas diz que Lula está criando programas assistenciais para a eleição do ano que vem. Programas assistenciais. Na verdade, você, se pudesse, colocaria o Brasil inteiro em programas assistenciais, porque isso gera voto. Nós precisamos fazer com que programas assistenciais existam e realmente alcancem as pessoas ouvindo da favela, pô. Agora, o que não dá é fazer o seguinte, olha, mantenha-se onde você está para poder ano que vem votar em mim. E aí o que acontece? Daqui a pouco, óbvio, você acha que eu sou otário, vai votar lá. Fulano de tal vota contra a Luz. Fulano de tal vota contra o Botijão. Você acha que eu tenho medo disso? Você acha que alguém aqui tá com medo de pressãozinha de esquerda para poder botar na nossa pecha de que a gente está destruindo o Brasil? Eu nunca tive na presidência da República nesse país aqui, não. Vocês que tiveram. Se esse país está uma merda é por conta do PT. Se esse país está do jeito que está é por conta deles. Agora, toda votação que a gente vota contrário quer ficar colocando como se a culpa do país inteiro tivesse nas nossas costas. Tomem vergonha na cara de vocês e assumam o governo horrível que vocês fazem pro Brasil desde 2002. Todo mundo é cego, é bobo, é estúpido, né? De que um governo que está sem popularidade, querendo ficar dando luz de graça, botijão de graça, é um governo que se orgulha por o seu povo não ter dinheiro para comprar um gás, caramba, tá de sacanagem. Vocês fazem as pessoas mais humildes e pobres desse Brasil simplesmente como escravos eleitorais. O discurso do Lula em 2002 é o mesmo de 2022, não mudou absolutamente nada. Ele é um canalha populista que está levando o nosso país com a gastança recorde. Estão tendo maior arrecadação histórica
de impostos e ainda assim continuam pedindo ainda mais dinheiro. O Lula realmente, ele é o presidente que tirou o povo da pobreza e botou na miséria.